Esquecendo de novo aqui. Vamos lá. Iniciando a gravação. Tá tudo certo. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e a gente vai, né, estudar aí, nessa hora, as doenças virais. Certinho? Deixa eu ver aqui, então. Vou ver aqui, então, imunologia. Agora a gente vai entrar na virologia, né, pessoal? Maravilha. Estudando aí as doenças virais. Então, vamos lá. Gustavo Henrique aí, né? Chegando. Seja bem-vindo. Vocês estão com frio hoje, pessoal? Porque aqui em Anápolis está gelando. Você tá louco. Como é que tá aí em Minas, Pauliane? Quentinho? Eu vim embora, professor. Tinha que pagar Oh, as contas. nossa, Deus. Aí tem que vir Domingo eu embora. volto. Tá certo. Tinha tanta conta debaixo da minha porta que eu tive que vir embora. Ai, ai. Tava Bom, tá 40 dias lá. tá justificado pela quarentena, né, do Covid. Não precisa nem pagar É, multa. nem cortou energia. Pois é, que bom. Beleza. Um pouquinho, então, vou compartilhando aqui com vocês. Então, vocês estão vendo aqui a minha tela. E agora a gente vai entrar no módulo virologia, tá bom? Pegar algumas doenças aqui, mas antes disso entrar na virologia básica. Então vamos lá, pessoal. A unidade 4 do seu livro, ela já começa falando na questão viral, tá bom? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar lá. A questão da morfologia viral e ela termina falando de alguns antivirais. Fala de, né, superficialmente de algumas doenças, tá bom? E ela termina falando de antivirais, certinho? Antivirais são drogas atuais, né? Quando a gente fala aí de antibióticos, antifúngicos, a gente está falando de drogas que já pode-se assim falar que já estão inteirando aí um século, não é, de antibiótico terapia. Os primeiros antibióticos foram administrados ali na época de 1920, 1922. Então, nós estamos inteirando aí 100 anos de uso de antibióticos. Primeiro, né, sulfa, os antibióticos sintéticos. Depois, passamos aí a descoberta de Alexander Fleming, né, com o uso da penicilina. Ela foi descoberta em 1935, né, se eu não me engano. Nessa época de 30 aí, é muita data. E foi utilizada amplamente. Ninguém deu moral pro cara, né? Mas depois, em 1940, aí, com o advento da Segunda Guerra Mundial, a penicilina salvou muitas vidas. E aí veio as resistências bacterianas e a gente teve aí a participação da indústria farmacêutica em descobrir novos fármacos, não é? Da ciência em descobrir as resistências bacterianas, os mecanismos de resistência bacterianas. Então, tem muito estudo em cima de resistência bacteriana, de antibiótico, de antibiótico terapia, e todo mundo sabia do vírus também, não é? Então, vírus, a descoberta também foi um pouco depois, né? Bactéria.
Primeiramente, o pessoal começou a visualizar isso no microscópio, falar assim, então é isso que está causando a infecção, porque antes era um castigo divino, né, pessoal? Era alguma coisa devido ao pecado da raça da humanidade e aquela história da carunchinha, que sempre o ser humano tende a colocar a culpa em Deus, né? Essa que é a verdade. Sempre tenta justificar a sua ausência colocando a culpa em Deus, ou em algum Deus, ou em algum desastre de uma força maior sobre a raça humana. E aí vem a ciência provando, pô, não é nada disso, né? Tá aqui as bactérias que estão causando processo infeccioso, e aí ninguém enxergava o vírus, não é? O vírus ele não é visível por microscopia óptica. E aí o pessoal ficou maluco, falou assim, aí agora? A gente está vendo aqui uma resposta imunológica, o paciente está com febre, o paciente está tendo sinais e sintomas clínicos, mas eu não acho bactéria, eu não acho fungo, eu não estou visualizando isso, porque eles não conseguiam ver vírus não é visualizado à microscopia óptica. E aí, com estudos, eles vieram a desenvolver a microscopia eletrônica e sim, começaram a mapear os vírus, encontrar essas situações. E aí, novamente, o folclore humano, né? Tentando explicar de uma forma popular aquilo que cientificamente hoje se sabe. Assim, o vírus, então, por que desse nome? Vírus. Justamente ele vem dos maus, se você pegar esse nome, a estrutura viral, a origem, vem ali de uma palavra grega, olha lá. A questão infectante do vírus, os ares maus, os ares infectados, que eles não sabiam o que era isso, cara. Que partícula que é essa? O que está acontecendo? Então, começou a chamar, tem veneno nessa água, tem veneno nesse ar, está envenenado. Aí veio do envenenamento, enveneno, aí veio a palavra veneno aéreo, aí vírus, tá bom? Chegou até essa palavra aí do vírus, tá bom? Porque eles não sabiam explicar. Bom, se não é uma bactéria, não é um fungo, eu não estou vendo ao microscópio, então não é um micro-organismo. E aí começaram desse ar envenenado aí, e aí começaram as pessoas, né, a falar assim, não, peraí, cara, não é ar envenenado, não é castigo divino, né? E mesmo sem auxílio do microscópio, alguns pesquisadores sabiam que tinha alguma coisa que provocava aquelas mutações ali, ou aquelas situações. Porque eles pegavam o extrato de plantas contaminadas com a ferrugem, por exemplo, tá bom? E o que eles faziam? Pegavam plantas saudáveis e extrato de plantas com ferrugem. O que está causando isso? Não é vírus, não é bactéria, não é fungo. Aí fazia um extrato daquela planta, pegava um borrifador e borrifava na planta sadia. O que acontecia com a planta sadia? Pegava ferrugem. Ele falou assim: tem alguma coisa que está aqui que infecta essas plantas. Aí eles pegaram filtros, filtravam o extrato, não é? Filtro bacteriano ali para filtrar bactérias de 20 micras e filtrava isso daí e as plantas continuavam sendo infectadas. E eles perceberam que era uma partícula menor do que uma bactéria, que não era visível ao microscópio. Foi aí que surgiu a necessidade de uma microscopia eletrônica. É o que eu sempre falo, ninguém cria alguma coisa se não tiver necessidade. Por que que criou o microfone? Porque tinha necessidade de amplificar a voz. Por que que criou o microscópio? Porque tinha necessidade de ver coisas microscópicas. E por que que criou a microscopia eletrônica? Porque eles perceberam que nem a microscopia óptica era capaz de enxergar alguns micro-organismos que eles chamavam já na época de veneno, tá bom? E aí chegou a microscopia eletrônica e eles conseguiram, olha aqui uma foto de microscopia eletrônica, tá bom? Essa é uma microscopia eletrônica de varredura, dá esse aspecto tridimensional, né? Aí eles conseguiram identificar aí, falar, então é isso aqui que está causando o problema, né? E aí pegaram a questão do veneno e criaram esse termo, vírus, tá bom? Então, o que é um vírus? São estruturas macromoleculares, tá bom?
Quando fala macro, dá a impressão que é grande, né? Mas eu estou falando de moléculas que são extremamente pequenas. Então, uma molécula você não consegue ver nem na microscopia eletrônica, tá bom? A molécula você precisa de fazer uma cristalografia, não é? Alguma coisa bem mais específica para ver uma molécula, certo? Agora, é uma espectrofotometria de massa, quem trabalha na indústria farmacêutica sabe o que é isso, não é? Então, para evidenciar uma molécula, a gente trabalha com espectrofotômetro de massa ou com cristalografia. Mas o conjunto de moléculas formando macromoléculas, né, que possuem material genético e são parasitas intracelulares obrigatórios. Porque vírus, gente, nem célula representa. Ele não tem uma estrutura celular como a gente está acostumado na estrutura celular, não é? Encontrar ali, por exemplo, dentro de uma estrutura celular, a gente está acostumado ali a encontrar uma membrana citoplasmática, não é isso? Essa membrana citoplasmática ou membrana plasmática, ela serve para dar a forma, ela serve para conter dentro de si o que nós chamamos de citoplasma, né? Então, está lá o citoplasma bem amarelinho, né? No interior ali da célula. Vou desenhar amarelinho aqui, mas é por vício de literatura, viu, pessoal? Não quer dizer que o citoplasma é amarelo, não, tá bom? Então, eu estou aqui preenchendo o citoplasma bem amarelinho. E dentro do citoplasma celular existe ali suas organelas citoplasmáticas, né? Que a gente tem aí os citocromos, né? Nós temos aí as mitocôndrias, né? Eu desenhei uma mitocôndria aqui, ó. Essa mitocôndria ficou bonita, hein? Mitocôndria, nós temos ali também dentro dessa célula núcleo, né? Individualizado com carioteca, tá bom? Se a célula é eucariótica. Se for uma célula bacteriana, aí não tem núcleo individualizado, é uma célula procariótica. Então, essa é a célula. E essa estrutura mínima que garante a vida, que é a estrutura celular, por isso que recebeu esse nome de célula, tá bom? É uma estrutura capaz de multiplicar, é uma estrutura capaz, né, de provocar ali mitose. Então, uma célula consegue dividir, né, em duas, tá bom? Células através do processo que a gente conhece como mitose. O vírus não consegue fazer isso, tá bom? O vírus não consegue multiplicar por mitose, ele não consegue multiplicar como uma bactéria, né? O que que a bactéria faz? Bipartição, né? Tem aqui uma bactériazinha, um bastonete gram-positivo, e aí o que que ele faz? Multiplica o seu núcleo, multiplica as suas organelas, né? Que no caso é só ribossomos ali, e aí essa bactéria entra em bipartição e se transforma em duas bactérias, né? É a fissão binária, bipartição ou cisparidade. Então, bactéria é uma célula, ela consegue multiplicar. Célula consegue multiplicação também, certinho? Agora, vírus, cara, ele não dá conta de fazer isso, né? Vírus, ele não consegue aí se multiplicar, certo? E aí, o que que acontece? Ele se transforma num parasita intracelular obrigatório, certo? Então, são estruturas macromoleculares que possuem dentro dessas estruturas macromoleculares material genético, e por isso que nós chamamos eles de parasita intracelulares obrigatórios. Porque como ele não tem estrutura celular, ele precisa infectar uma célula para garantir a sua multiplicação, tá bom? Através da sua multiplicação, ele consegue aí perpetuar a sua espécie, a sua raça, a sua genética, tá bom? Então, parasitam por isso animais, vegetais, fungos, bactérias, tá bom? Os vírus que parasitam animais, eles podem, em algum momento, parasitar os homens também, porque nós somos animais também, não é, gente? E esses animais aqui entram répteis, anfíbios, entram também mamíferos, aves, tá
tá bom? E aqui, tudo dentro do reino Animalia. Infecta também vegetais? Sim, o reino Plantae também é infectado, tá bom? Fungos também são infectados por vírus. E bactérias também são infectadas por vírus. Então, o vírus ele precisa de uma estrutura celular, por isso infecta tudo que tem célula, certo? E normalmente os vírus que infectam plantas não infectam animais. Vírus que infectam fungos não infectam animais. Ou vírus que infectam bactérias também não infectam animais, tá bom? E sabendo disso, né, a gente hoje cria, né, algumas situações muito interessantes. Por exemplo, o mosquito, né, Aedes aegypti. O pessoal fica aí tentando criar químicas para combater o vírus Aedes aegypti, né? É, químicas essas que são conhecidas como inseticidas, tá bom? Para tentar afugentar, para tentar repelir, para tentar matar, não é? o mosquito, enquanto que existe fungos, que nós chamamos de fungos entomopatogênicos, que podem simplesmente, quando estão presentes no ambiente, exterminar os insetos. E aí tem linha de pesquisa para promover aí inseticidas biológicos através de fungos entomopatogênicos. Ô, Éder, mas como que eu vou administrar fungo entomopatogênico no meu lar, na minha casa? Cara, o fungo só afeta mosquitos. Por isso que são fungos entomopatogênicos, tá bom? Vem da entomologia, ciência que estuda os insetos. E o vírus, aonde que entra o vírus nessa história? Bom, se eu sei o potencial infectante do vírus não é só, vamos falar assim, só causador de desastre, não. Ele também, se a gente entender o mecanismo de funcionamento viral, a gente pode se beneficiar dele, certo? Estudos hoje comprovam que o vírus Zika, né, ele causa sim microcefalia, já tem essa correlação. O vírus Zika chegou no Brasil na Copa do Mundo, não é? De 2000 foi 2016, 2014, nem lembro mais, velho. Aquela Copa que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, tá bom? Já até esqueci, ficou no passado. Mas o que que acontece aí? Foi 2014, né? O que que acontece aí? O vírus Zika foi introduzido no Brasil naquela Copa, tá bom? Ele era ali natural das regiões da África, então o pessoal da África trouxe de brinde aqui pra gente. Entrou algum infectado no avião, né? Pegou o aviãozinho, chegou aqui. Aqui no Brasil tem o que de sobra? Aedes aegypti. O que o Aedes aegypti fez? Adaptou a esparramar esse vírus aí, principalmente na região litorânea e depois internalizando para o Brasil. E aí, o que o vírus faz? Né? Para as pessoas que são adultas, que já têm seu sistema celular formado, ele causa sintomas, sinais e sintomas muito parecidos com o da dengue, né? Dor muscular, febre, dor no fundo dos olhos, porque ele é um vírus que atinge ali as células musculares, assim como o vírus do dengue também faz, certo? Por isso que tem dor nas articulações, dor no corpo todo, porque o vírus do dengue atinge as células musculares. Dor no fundo dos olhos, porque o vírus do dengue e o vírus do Zika também atingem os músculos retroorbitais, que comandam o movimento ocular, certinho? E também dores abdominais e diarreias, porque atinge o músculo liso, certo? O vírus Zika também faz tudo isso. Só porque, além disso, se uma pessoa estiver em formação, o vírus Zika vai lá e tem tropismo pelo sistema nervoso central e acaba provocando a involução das células tronco, certo? As células que dão origem, mesênquima, ectoderma, mesoderma, tá bom? Então, quando está na gestação, até o terceiro mês, tem muito tecido embrionário, e aí provoca a microcefalia, certo? E aí, o que os pesquisadores começaram a estudar esse vírus? Falou assim, cara, nem tudo é ruim. Pegaram esses vírus e infectaram ratos que tinham ali câncer do sistema nervoso central, tá bom? A gente sabe que câncer no sistema nervoso central é mortal, né?
E aí pegaram esses ratos e infectaram com Zika. O Zika evoluiu o câncer. Então, olha só, o potencial do vírus em atingir células que estão entrando em mitose, ou seja, células embrionárias, que é muito parecido com o que acontece no câncer, é uma célula que perde o controle mitótico e começa a esparramar, é como se fosse uma célula embrionária descontrolada. O vírus Zika infecta essas células e extermina essas células, tá bom? Então, aí estão pesquisando, né, obviamente, uma cura para o câncer através do vírus Zika. Então, é só um artigo, né, do ano passado, a USP está pesquisando isso daí, né, e eu sempre falo, a gente conhecer de micro-organismo, né, e eu falo com propriedade de microbiologista, não é só conhecer o potencial infectante que esses micro-organismos podem causar, é também conhecer as propriedades que nos permitem tirar, não é, vantagem deles. E aí, justamente, um vírus, potencial cura do câncer. Bactérias produzindo insulina, bactérias produzindo na indústria química, bactéria produzindo antibiótico. Olha só, bactéria produzindo antibiótico. Como isso foi acontecer? Biologia molecular, tá bom? Então, essa breve história, não é para chamar a sua atenção, é para você ver que nem tudo que é viral é destrutivo. E olha só a estrutura do vírus. Tá vendo que ele tem uma estrutura icosaédrica? O que é o icosaedro? É quando a gente vai estudar polígono lá no segundo grau, a gente vê que um cubo é um polígono de 4 faces quadradas. 4 não, né? Tem 6 faces quadradas, certo? Então, polígono, aí a gente estuda o hexágono, o eneágono, aí até chegar no icosaedro, né, que é um polígono de 20 faces triangulares. Se você olhar para esse vírus aqui, olha, você está vendo ele por cima, você percebe que ele tem uma face triangular, tá bom? Outra face triangular, e aí ele vai fechando com várias faces triangulares ali, olha, certo? E ali por baixo também tem, até formar 20 faces triangulares, né? Como você está vendo aqui, tem do lado, tem por baixo, tem por cima, ok? Então, esse tipo, né, de vírus é o que nós chamamos de vírus icosaédrico, tá bom? E tá vendo que para formar o icosaedro, né, existem pontinhos, olha lá, vou colocar aqui em vermelhinho, vocês estão vendo os pontinhos aí comigo? Cada pontinho desse aqui, pessoal, é uma proteína viral que vai formando, olha lá. Se você observar, eles vão juntando vários pontinhos para formar essa face triangular, né, do icosaedro. Olha lá. Cada pontinho desse aqui chama-se capsômero, tá bom? Cada pontinho desse aqui chama capsômero. Capsômero. Então, professor, o que é um capsômero? Capsômero, né, é a menor unidade proteica de revestimento viral. Visto que vírus não é uma célula, então o que reveste o material genético que está lá dentro do capsídeo? Não é? Os capsômeros. E a união dos capsômeros vão formando as faces, e aí eu tenho esse arcabouço inteiro proteico aqui, olha, que eu chamo de capsídeo, tá bom? Capsídeo. Capsídeo, tá bom? Então, o capsídeo é o arcabouço proteico que guarda o material genético viral. Esse material genético pode ser uma fita simples de DNA, uma fita simples de RNA, ou uma fita dupla de DNA ou uma fita dupla de RNA, tá bom? Então, capsídeo é o arcabouço proteico que guarda ali o material genético. E capsômero, tá bom? É a menor unidade proteica que formam os capsídeos, certinho? Então, olha só, o que é um vírus? São estruturas macromoleculares,
que possui material genético, que pode ser DNA, fita simples ou fita dupla, ou RNA, fita simples ou fita dupla, tá bom? E são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles precisam de infectar células para promover a reprodução viral, que nós chamamos de replicação viral. Replicação, eita nós, replicação viral. E parasitam tudo, né? Tudo que tem célula, esses vírus parasitam, tá bom? Então, fora da célula, nós temos o virion, que é a forma infectante, tá bom? O que é o virion desse vírus? Esse vírus tem proteínas, né, em cima desse capsídeo aqui, que eu chamo de virion, certo? Que são proteínas do acoplamento. O que são proteínas do acoplamento, professor? Eu tenho aqui uma célula, um hepatócito, tá bom? O que é um hepatócito? É uma célula do fígado, certo? Os hepatócitos têm lá, como vocês viram, o sistema MHC, que são os receptores de membrana, tá bom? Específicos do hepatócito, então ele tem lá receptores específicos do hepatócito. E o vírus da hepatite A, B, C, delta, epsilon, gama, ele consegue infectar um hepatócito porque essas proteínas de acoplamento viral, elas são capazes de acoplar aos receptores específicos da célula. Então, a especificidade do vírus, ela é dada justamente pelas proteínas de acoplamento viral, né, que encontram os receptores de membrana celular específico. Por isso que o vírus do dengue infecta células musculares, causando dor muscular. Por isso que o vírus da hepatite infecta células hepáticas, causando hepatite. Por isso que o vírus da influenza, coronavírus, SARS tipo 2, infecta células do pulmão, causando o quê? Pneumonite, gripe, pneumonias agudas, ou síndromes respiratórias agudas. Então, você nunca vai ver um vírus influenza, por exemplo, causando uma hepatite em ninguém. Por quê? O vírus não tem proteínas de acoplamento na sua superfície capaz de reconhecer células hepáticas. Quem tem essas proteínas capazes de reconhecer células hepáticas são vírus que causam problemas hepáticos, entendeu? Então, fora da célula, eu tenho o virion, que é a forma infectante, que é o vírus em si, tá bom? Fora da célula. Dentro da célula, eu tenho um vírus após a infecção, que é somente o material genético, como a gente vai ver aqui. Então, os vírus são altamente específicos, né, por causa dessas proteínas de acoplamento. São altamente específicos, parasitando até mesmo um único órgão, exemplo, o fígado, tá bom? Especificidade, devido à proteína da superfície viral, que reconhece o tipo celular a ser parasitado, como eu falei para você. Olha a micrografia eletrônica aqui, apresentando um vírus. Ele chega na célula, ele acopla na célula, isso aqui é a membrana celular, e aí ele adsorve a célula, tá bom? E aí libera o seu material genético ali dentro, como você está vendo aqui no esquema. Tá bom? A partícula do vírus HIV, tá bom? O que ele faz? Ela tem receptores no seu envelope viral, olha lá, que nós chamamos de proteínas virais. Essas proteínas virais, elas se adsorvem à célula que nós chamamos de linfócito TCD4. Por isso que o HIV infecta somente as células do linfócito TCD4. Então, os linfócitos TCD4, ele possui receptores das células TCD4 que ligam ao vírus, como vocês estão vendo aqui. E as proteínas virais aderem à célula linfócito TCD4. Então, o vírus HIV, ele nunca vai te dar uma hepatite, nunca vai te dar uma pneumonia, ele sempre vai infectar linfócito TCD4, como a gente viu na aula passada. Tá bom? E aí o material genético do vírus, depois que ele infectou o linfócito TCD4, depois que ele absorveu a membrana citoplasmática do linfócito TCD4,
ele libera o seu material genético, tá bom? E aí o material genético do HIV, ele passa a ser inserido ao DNA da célula, representado aqui em azul, e em cinza o material genético viral. O material genético da célula, quando ele duplica, a célula duplica o seu material genético, automaticamente ela duplica o material genético viral, que depois, né, forma os seus novos envelopes e saem da célula multiplicada. Entra um, sai milhares de vírus. E aproveitando da maquinaria da célula para constituir novas proteínas, para duplicar o material genético, para constituir novas proteínas do envelope viral, e aí eles montam a sua estrutura viral dentro da célula e abandonam a célula, e a nova partícula viral vai infectar novas células hospedeiras, tá bom? Então, este é um ciclo da reprodução viral garantido pela alta especificidade viral, tá bom? Essa especificidade viral fez os cientistas e os pesquisadores avançarem um pouco naquilo que chamamos de terapia gênica, tá bom? O que é terapia gênica? É eu tratar genes em células específicas. Por exemplo, uma pessoa com diabetes, que a gente viu, diabetes autoimune. Não tem como fazer nada, porque a autoimunologia vai lá e destrói a célula beta pancreática. Mas a pessoa que tem diabetes tipo 1A é aquela pessoa que tem diabetes genética, ou seja, ela tem a célula beta pancreática, mas a célula beta pancreática não produz insulina. E aí o que essa pessoa faz? Ela entra num quadro clínico diabético de insulino dependente. E aí, o que a terapia gênica propõe? Bom, se eu formar um vírus laboratorial capaz de infectar somente a célula beta pancreática, e eu coloco dentro desse vírus um fragmento genético que, ao chegar na célula, vai absorver o material genético da célula e começar a produzir ou expressar os seus genes. O que eu estou falando? É esse vírus infectar somente células beta pancreáticas e levar um gene saudável para expressar a insulina. Isso chamamos de terapia gênica. Nossa, isso existe? Existe, só porque ainda não funciona. Ué, mas por que não funciona? O mesmo sistema imunológico que foi feito para te proteger, quando ele encontra o vírus, o que ele faz? Fagocita, fabrica anticorpos. Então, os linfócitos T citotóxicos acabam eliminando as células por citotoxicidade, as células infectadas por vírus. Então, como fazer uma terapia gênica usando o princípio viral sem atrair a atenção do sistema imunológico? O dia que você descobrir, você fica rico, tá? Porque eles não descobriram até hoje. Mas esse é o princípio da terapia gênica utilizando partículas virais, ou esse exemplo da especificidade viral, tá bom? Então, como eu ia falando aqui, a estrutura viral, ela contém aí, na estrutura viral de um vírus icosaédrico, essas unidadezinhas, né? Cada bolinha dessa daqui nós chamamos de capsômero, tá bom? Capsômero. A estrutura proteica formada por vários capsômeros, tá bom? Nós chamamos de capsídio, e lá dentro, o capsídio, temos o material genético, que pode ser um DNA ou um RNA, certinho? E fora nós temos as proteínas de acoplamento viral, que são as proteínas que dão especificidade ao vírus infectar a célula específica, certinho? Então, dentro da estrutura viral, nós temos o ácido nucleico, que pode ser DNA e ou RNA, que está aqui representado em verde. Pode ter os dois, professor? Não. Ou é um ou é o outro. Tanto é que nós conhecemos os vírus por vírus DNA vírus e vírus RNA vírus. Exemplo de vírus RNA vírus: vírus HIV, vírus influenza, tá bom? Exemplo de vírus DNA vírus: nós temos aí vários vírus que contêm seu DNA ali dentro, a gente vai ver agora, certinho? Cápsula viral ou capsídio está representado aqui pelas proteínas em azul. E o conjunto dessas proteínas que formam o capsídio, cada unidade dessa aqui nós chamamos de capsômero,
Estou repetindo várias vezes, você vai gravar. Observação: alguns vírus podem ainda apresentar uma membrana lipoproteica em volta dele, originada da célula hospedeira. E aí que são os vírus envelopados. Esse vírus aqui, então, ele tem uma estrutura icosaédrica, certo? Se tivesse um envelope aqui fora, ele, além de ter o capsídeo icosaédrico, ele teria um envelope, e ele ia ser chamado de vírus envelopado, certinho? Então, é isso aqui, ó. Um icosaedro dentro de um envelope. Exemplo, o vírus da hepatite C é dessa forma, tá bom? Então, ele contém lá dentro um ácido nucleico, é um RNA vírus, forma um capsídeo icosaédrico e tem um envelope membranoso lipoproteico que ele atinge da própria célula quando ele está saindo da célula. A forma de brotamento que a gente chama. O icosaedro sai e arranca consigo um pedaço da membrana, expressando as suas proteínas de membrana, que é um membrana citoplasmática e as proteínas virais aqui, olha, que são proteínas específicas para infectar novamente uma célula hospedeira, certinho? Então, discussão, né, entre autores. Não são seres vivos? São seres vivos, porque são capazes de reproduzir, apesar de não ter propriedades de reprodução própria. São acelulares? Sim. Não tem metabolismo próprio? Não tem. Utilizam maquinaria da célula hospedeira? Sim. Por isso, eles são parasitas obrigatórios. Porém, outros dizem, são seres vivos, possuem material genético, um código genético, e por isso são considerados seres vivos, tá bom? Então, uns falam que não são, outros falam que são. Eu acredito que seja, tá bom? Eu sou dessa linhagem aqui, ó, certinho? São seres vivos, micro-organismos, capazes de causar uma pandemia mundial e quebrar a economia do mundo inteiro. Um ser vivo, microscópico, capaz de causar o estrago que nós estamos vivendo para ver. Certinho? Fica aí o meu questionamento. Acabando com a soberba e a prepotência humana, né, que tem aí, através da força e do poder, ganhando muito espaço, e aí vem um ser microbiológico e arrebenta com tudo. Tá bom? Então, fica aí a minha crítica e a minha indagação. Será que nós somos mais evoluídos que os vírus? Ou os vírus são mais evoluídos que os seres humanos? Tá bom? Fica aí também uma outra pergunta, certinho? Tipos de vírus são classificados de acordo com o tipo de material genético que apresentam. Vírus DNA, desoxivírus. Vírus RNA, ribovírus. Desoxivírus vem de ácido desoxirribonucleico. E ribovírus vem de ácido ribonucleico, que é o RNA. Exemplos de vírus DNA, como eu prometi para vocês: o herpes vírus, a varicela e o sarampo. O herpes vírus, né, causando aí herpes labial, herpes genital. Herpes vírus tipo 3, que é o vírus da varicela, tá bom? O vírus da catapora. Herpes vírus tipo 4, herpes vírus tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 8, ok? Tipo 4, citomegalovírus, tipo 5, Epstein-Barr, tipo 6, não me lembro agora, tipo 7, também não me lembro dele agora não. E sarampo, não é? Também como ou DNA vírus ou desoxivírus. Exemplo de vírus RNA ou ribovírus. O HIV, como eu falei, febre amarela, HCV, como eu falei, e poliomielite, que é o vírus da paralisia infantil. Tá bom? A reprodução viral, como que ela acontece? O vírus infecta a célula hospedeira, aí tem a absorção viral, a entrada do material genético dentro da célula, a replicação viral no interior da célula
e depois da replicação viral, montou as proteínas do capsídeo, as proteínas de acoplamento viral, que são aquelas que promovem a adsorção do vírus à célula. Olha elas aqui, ó. E também o material genético duplicado, monta-se o vírus e depois o vírus sai da célula, matando a célula. Esse tipo de reprodução viral nós chamamos de ciclo lítico, que termina aí com a morte celular. Lítico. Termina com a morte celular. Infecção e morte celular. Então, as fases adsorção, fixação, que é essa fase número 1, tá bom? Reconhecimento da célula hospedeira pela especificidade das proteínas virais. A entrada do material genético do vírus, capsídeo é expelido, ou seja, não precisa do capsídeo a não ser para transportar o material genético. O material genético que é importante aqui para o vírus, que é a fase 2, entrada do material genético do vírus. Fase 3, multiplicação do material genético viral, tá bom? Fase 4, síntese das cápsulas proteicas. Fase 5, produção das unidades virais. E fase 6, lise e liberação do vírus. Que esse tipo de reprodução viral, como eu falei, representa um ciclo lítico de reprodução viral. Porque existem outros ciclos, professor? Existem, tá bom? Tem o ciclo lisogênico, que o vírus multiplica com a mitose celular, certinho? Então, replicação viral de vírus DNA, como que ela acontece? O vírus absorve a célula, tá bom? E aí a penetração do DNA viral dentro da célula, e aí a biossíntese do DNA viral e a síntese dos componentes virais dentro da célula. A célula começa, depois infectada por vírus, a produzir as proteínas virais. Maturação dos novos vírus e depois o vírus sai da célula, mata a célula por ciclo lisogênico. Então, aqui dentro, quando o vírus absorve o seu material dentro da célula, o DNA bacteriano recebe o DNA viral. E aí, olha só, o material viral absorvido ao material bacteriano. Então, o DNA liga-se ao genoma da célula para ser duplicado e transcrito, certinho? E a reprodução viral, eu tenho ribovírus e do retrovírus, tá bom? E aí seria o RNA. Para adsorver a uma célula que tem DNA, ele tem que usar essa enzima aqui, ó, transcriptase reversa. O que ela faz? A retrotranscrição do RNA viral em DNA viral, tá bom? Como que eu vou absorver o DNA viral, um RNA viral, ao DNA celular? Então, a retrotranscrição nos ribovírus, o RNA viral é transformado em DNA viral pela enzima transcriptase reversa. Aí sim, o RNA pela transcriptase reversa eu tenho uma retrotranscrição em DNA viral, o DNA viral atinge o DNA celular, adsorvendo. Então, esse DNA é inserido no genoma da célula hospedeira e passa a ser transcrito de cópias virais e produção de proteínas virais. Olha lá, o DNA da célula e o DNA viral lá dentro do DNA celular, tá bom? E aí depois a célula, se ela entrar em mitose, ela multiplica isso daqui, certo? Que é o que eu chamo de ciclo lisogênico. A célula não morre, mas o vírus multiplica silenciosamente dentro da célula, certo? E aí depois esse DNA viral pode sair daqui a qualquer momento e duplicar, não é, através de RNA viral, as suas proteínas e pegar ali o seu RNA e partir da célula por ciclo lítico, tá bom? Então, liberação viral através de ciclo lítico, como eu falei, onde há ruptura da célula hospedeira no final. Exemplo, o vírus influenza, não é influenza, não, influenza, tá bom? E vírus da poliomielite, tem esse ciclo lítico aqui, olha, tá bom?
E eu tenho o ciclo lisogênico, como eu falei, o vírus absorve a célula, o DNA viral absorve o DNA bacteriano, e a célula, quando entra em sucessivas mitoses, acaba multiplicando o vírus, que em determinado momento pode montar suas partículas lá dentro e romper a célula por ciclo lítico a qualquer momento. Então, os vírus podem ser liberados lentamente da célula ou podem espessar divisões celulares. Podem ficar em um estado latente, em estado de cura temporária, até que algum fator desencadeie a doença. Exemplo, o herpes. Então, quando a pessoa está ali com herpes, em manifestação clínica, o vírus está rompendo célula o tempo todo, ele está em ciclo lítico, tá bom? A pessoa entra no estado de cura, convalescência, o vírus esconde, né, e começa a multiplicar ali em ciclo lisogênico. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele multiplicando em ciclo lisogênico, a pessoa pensa que está curada. Quando ocorre um estresse imunológico, o vírus começa de novo a entrar em ciclo lítico e aí a pessoa estoura tudo a herpes labial novamente, tá bom? Então, o fator desencadeador da herpes é a imunodepressão. Normalmente, todos os vírus herpes é igual, né, você torcer para o Flamengo. Uma vez com herpes, sempre com herpes sempre hei de ser. E aí você vai torcer, né, para o Flamengo herpes vírus, certinho? E também tem a forma de brotamento, certo? O que vai acontecer com a forma de brotamento aqui? O vírus normalmente é um vírus envelopado, ele absorve as superfície da membrana citoplasmática celular, e aí ele libera o seu material genético duplica junto com o material celular, monta-se novamente as proteínas celulares e o vírus brota pela membrana citoplasmática, tá bom? Sem matar a célula, mas brota com envelope, certinho? E aí, causa das doenças. Olha aqui, herpes, né? Você beijaria essa boca. Alteração do material genético da célula hospedeira, causando ruptura da célula em ciclo lítico. Então, macroscopia de face anterior do fígado com hepatite C. Olha o quadro cirrótico desse fígado, tá bom? Extremamente rompido ali pelo vírus da hepatite. Então, o vírus da hepatite vai matando hepatócito, a pessoa entra em cirrose hepática e morre, tá bom? Aqui o vírus da catapora, né? Provocando todo esse quadro de exantema cutâneo ou rash cutâneo, tá bom? Palavra doida é essa, professor? Rash cutâneo, tá bom? Só porque é com S, certo? Rash cutâneo, né, provocando esse exantema eritrematoso papular cutâneo. Olha que palavras bonitas. Rash cutâneo e exantema. O que são exantema? Nome bonito para falar pereba, tá bom? A Carla deve estar rindo aí do outro lado. Bom, então toda vez que você falar para um cara, ô seu perebento, para ele não entender, você vai falar assim, ô exantemento, tá bom? Então, show bom, né, Vou cara? xingar, gente, mais da conta. É isso aí. Então, rache cutâneo, né? Você racha minha cara. Eu não vou falar isso, não, que esse negócio vai ser errado. É o exantemento, é o perebento, Carla. Uai. Eu Né? vou falar o seu como é que é? Exantemento, seu perebento. Né? Exentemento e na hora que eu for falar outra palavra, vai dar pro torto. Tá É. certo. Então, você ia beijar essa boca com exantema papular eritrematoso? Então, Deus papular é porque mais. forma uma pereba. Eritrematoso porque é vermelhinho. Eu nem preciso passar batom. Não, é. E olha, tem gente que passa batom para esconder. Você vai beijar aquela boca.
Mas que o De batom sai repente ainda fala. sente um exantema passando. E aí Aí o você vai. caboclo tá tão apaixonado que fala assim: Nossa, aqui ó, seu creme labial com gosto de morango. Misericórdia, velho. É desse jeito aí mesmo, viu, cara? Tá doido, gente. Então, fazer vocês rirem um pouquinho para vocês não dormirem, tá bom? Também que nessa turma tem a Carla aqui, a gente diverte muito, né, não, Carla? Então, Vamos. transmissão viral, por exemplo, em vegetais, né, é a mesma coisa, atinge ali a célula vegetal, que não é o caso de vocês, porque a gente só quer estudar aqui o aspecto humano, tá bom? E aí, a morfologia viral. Nós temos os vírus que nós chamamos de icosaédricos, que são os vírus que têm o capsídeo parecendo um icosaedro. Nós temos os vírus envelopados. Ah, pessoal, mas tem um icosaedro lá dentro. Mas como ele tem um envelope, ele passa a ser chamado de vírus envelopado. Exemplo, o vírus herpes é um vírus envelopado. O vírus cachumba é o vírus envelopado. O vírus da varíola é um vírus envelopado, tá bom? Vírus da gripe é um vírus envelopado, tá bom? Agora, o adenovírus, o vírus da polio, né? O vírus poliédrico dos insetos, nesse exemplo aqui, são vírus icosaédricos. E tem essa estrutura aqui, olha. Lembra dos capsômeros que formam as subunidades das faces do icosaedro? Ele também, ao invés de formar um icosaedro, pode formar uma espiralzinha aqui, ó, envolvendo o material genético. Aí o nome do vírus passa a ser helicoidal, certo? Quando o vírus tem essa situação morfológica, ele é um vírus helicoidal. Então vamos lá. Vírus icosaédrico, quando ele tem 20 faces triangulares. Vírus envelopado, quando tem um envelope lipoproteico em volta de qualquer coisa. Pode ser um helicoide ou um icosaedro. Olha aqui, um envelope envolvendo um helicoide. E o vírus helicoidal, quando ele tem essa estrutura de capsômeros em volta do material genético, parecendo uma espiral de caderno, tá bom? E o vírus complexo, ele não se enquadra em nenhuma dessas morfologias virais. Não é icosaédrico, não é helicoidal, não é envelopado. Então, ele é complexo, tá bom? E aí, em animais, a entrada se dá por lesões na pele, por reconhecimento de células da mucosa. Nós somos animais, tá, gente? Como as da vias respiratórias, genitais, digestórias, por inoculação por animal transmissor e pela gestação e pela amamentação, tá bom? Então, portas de entrada são portas de entrada viral, certo? Bacteriano e fúngico, qualquer micro-organismo é a mesma coisa. Então, a transmissão viral, como ele é uma partícula muito leve, não é? Olha só, as partículas virais podem chegar até o hospedeiro por meio de alimentos contaminados, exemplo, rotavírus, causa diarreia, tá bom? E vem por meio de água e alimentos contaminados. Contato sexual, aqui entra HIV, HCV, que é o vírus da hepatite C, HBV, que é o vírus da hepatite B, entra também o HPV, que é o vírus do papiloma humano, tá bom? Causador de câncer do colo do útero e câncer de pênis também, certinho? Então, vírus por contato sexual, HIV, hepatite B, hepatite C e HPV são os quatro principais, certinho? Através de secreções, certo? Exemplo, vírus influenza, que também vem por contato de aerossol, mas por secreções contaminadas. O vírus Covid-19, que vocês estão já aí careca de saber, que não quer nem saber desse vírus mais, que ele vai lá para onde ele veio, né? Some daqui. O pessoal já está grilado com ele, mas através de secreção. Por isso que a gente está evitando o contato. Porque tem um estudo, né, que eu li que as pessoas, por hábito, elas têm o hábito de, por todo dia, passar pelo menos a mão no rosto
20 vezes. Isso é habitual do ser humano, é onde ele se infecta com esses vírus que estão na mão, certo? Influenza H1N1 e coronavírus SARS-1 e o SARS-2, que é o Covid-19. Transportado por outros animais. Né? Tem vírus que são transportados por outros animais? Sim. Coronavírus veio da onde? Os animais, que se adaptou ao homem. Ele é natural do morcego e do bandolim, que é o tatuzinho que eles ficam comendo lá na China. O HIV era natural de quem? Do macaco. E o homem foi inventar de comer o macaco, virou o quê? HIV. E fazendo ali o seu prato principal, sopa de morcego, sopa de macaco, sopa de bandolim, bandolim assado. Se fosse assado, não estava bom. O problema é que esse povo come isso cru, e aí é onde transmite, porque o calor mataria isso tudo. Então aprende com o brasileiro, faz o churrasquinho da coisa, nem que seja de carne de gato, e não pega nada, porque o calor mata tudo. Tá bom, pessoal? Contato físico, é o que a gente está evitando agora. Troca de fluidos corporais. Beijo, saliva, lágrima, suor, secreções mucogenitais, mucorais, leite, tá bom? Materno, e são tipos de situações que ainda podem vir. Pérfuro cortantes, injetáveis, tá bom? Muita coisa aí que o que veicula uma porta de entrada, um vírus pode causar infecção. E a forma de prevenção viral é vacina, tá bom? O que são vacinas? Vacinas é quando eu pego os antígenos, e agora vocês já sabem o que é isso, antígenos virais, inoculo no organismo a fim de produzir uma resposta imunológica, com produção de anticorpos e células T e B de memória contra esse antígeno, tá bom? E aí o problema é que os vírus que a gente conseguiu fazer vacina, praticamente a gente erradicou o vírus. Vírus da varíola. Varíola praticamente matou muita gente na Europa, na América, tá bom? Aí inventou a vacina, acabou a varíola, erradicou a varíola da face da terra. Rubéola da mesma forma. A rubéola não foi erradicada da face da terra, mas ela já é erradicada das Américas, tá bom? Devido à vacinação, certinho? E aí tem gente que chega lá no laboratório e fala assim, mas esse exame tá errado, eu sou vacinado contra a rubéola. Meu filho, uma coisa é você ser vacinado, você tem célula de memória, mas como o vírus está erradicado das Américas, quem que vai reativar essa vacina em você se não tem mais vírus circulando? Ah, mas tinha que ter pelo menos um anticorpo da classe IgG. Ué, você teve, mas você acha que você vai ficar produzindo se não tiver uma nova apresentação de antígeno? Então vacina de novo, já que você quer ficar imunizado. Tem gente que fica nervoso, porque a vacina da rubéola não funciona mais. Pode olhar que a vacina da varíola também já deve estar com os anticorpos tudo zerado, certo? Você tem a célula de memória, mas se você não apresentar novamente o retrato da proteína viral, que é o antígeno, essa célula caduca, morre e seu sistema imunológico perde a memória. Tá bom? Então, pessoal, vacina é uma maravilha, tá bom? Só porque não são todos os vírus que nós temos vacina para ele. Exemplo, HIV não tem, coronavírus está todo mundo aí orando, pedindo a Deus para que venha, mas até agora nada. O máximo que a gente tem, como eu publiquei lá no meu Instagram, são anticorpos, certo? A gente até falou isso na aula passada. Mas ainda bem que ainda tem isso aí, né? Vai dar uma melhorada já. Então, o que é a vacina? O que são antígenos virais? Antígeno é o vírus morto na vacina, pedaços virais ou proteínas virais atenuadas. Vírus atenuados podem causar doença em pessoas que estejam mais sensíveis imunologicamente. É as vacinas que vinha de Cuba, né? Os vírus da poliomielite atenuado, causando poliomielite nos moleques brasileiros aqui.
tá bom? E aí, a vacina com o antígeno, ela é mais caro, que é a vacina acelular. Ela não dá nem efeito colateral na pessoa, febre, indisposição, nada disso. E estimula o organismo do mesmo jeito. E aí é uma vacina mais barata, né, com vírus atenuado, só porque pode causar sinais e sintomas e até provocar alguma infecção nas pessoas imunologicamente sensíveis. E os vírus podem passar pela placenta. Quais vírus podem passar pela placenta, gente? Vírus da rubéola, causando uma formação fetal. O vírus da rubéola ele é teratogênico, causa má formação fetal, certinho? Esse vírus pode atravessar a placenta e dar problema. O outro vírus é o citomegalovírus, certo? Herpes vírus tipo 4, causando aí problemas também de citomegalovirose. O que é a citomegalovirose? Parece que você está com resfriado, você pensa até que você está com gripe. Se for dosar os anticorpos anti-citomegalovírus IgG da sala do 7º período de farmácia hoje, 90% da turma já tem anti-citomegalovírus e pensou que pegou uma gripezinha qualquer, tá bom? Como não tem vacina, porque é uma doença bem tranquila, né, passa como um resfriado, as pessoas se imunizam naturalmente. O problema é uma mãe, em período gestacional, pegar citomegalovírus. Bom, aí é por isso que no pré-natal, o médico sempre vai pedir, né, se você tem imunidade para rubéola, que apesar de ter sido erradicado das Américas, é protocolo, então o médico pede, para ver se você tem a rubéola, não é? Aí ele vai pesquisar o quê? Adianta pesquisar IgG para rubéola, gente? Não adianta, mas o médico pede, porque vai que, né? Essa está erradicado das Américas, mas vai que a pessoa é chique, foi lá na Itália, voltou com rubéola. Então, tem que pesquisar por causa disso, não está erradicado do mundo. Aí vai que a Carla viaja lá para a França e volta aqui com rubéola para ficar tentando nós. Então, rubéola, IgG, né? Ai, ai, agora não vou não. Agora não pode, nem pode ir, né, Carla? Não tô podendo ir nem no centro da cidade mais. É bom que você guarda um dinheiro agora para depois investir na viagem lá para a Europa. É, vamos esperar. Então, IgG e IgM, né, para rubéola, e o médico também no pré-natal pede IgG e IgM, tá bom? Para citomegalovírus. Se tiver com IgM, a mamãe pegou citomegalovírus naqueles dias da gestação, tá bom? E aí pode causar teratogenia, má formação fetal, porque esses vírus podem passar pela placenta e atingir o feto, certo? Causando uma formação fetal. Por isso que eles estão inclusos no teste da mamãe. O que mais está incluso no teste da mamãe? O HIV. Ele não é teratogênico, mas não precisa nem falar o que ele causa, né? A sífilis, que é uma bactéria teratogênica, tá bom? E também a protozoose toxoplasma, certo? Também causa teratogenia. Isso tudo está lá no teste da mamãe. Pesquisa de sífilis, HIV, rubéola, citomegalovírus e toxoplasmose, tá bom? Destes 5, 4 são teratogênicos. E o HIV devido ao seu problema de imunodeficiência que ele leva, que nós discutimos na aula passada. O vírus e a terapia gênica, eu já adiantei lá atrás, por tentativa de cura de doenças genéticas, colocando-se genes saudáveis em um indivíduo doente. Adiciona-se o gene de interesse no material genético do vírus. O vírus alterado infecta a célula de interesse e adiciona o seu DNA modificado no DNA celular. Passa a produzir a proteína perfeita que antes era defeituosa. Então, o gene normal inserido dentro de um retrovírus. O retrovírus infecta a célula hospedeira, né,
mantida em cultura e adsorve o seu material genético ao DNA da célula, tá bom? E a célula volta ao normal. O problema disso aqui é que eu falei, né? A questão do próprio sistema imunológico atacar o vírus e a célula depois por citotoxicidade. Mas existe isso daí para ser feito numa tentativa de cura, certinho? Para controle biológico, a gente pode controlar pragas nas plantações, exemplo, a largata da soja, parasitada pelo baculovírus anticárcia, né, que promete seu desenvolvimento e leva a largata à morte. Tá bom? Então, borrifa um vírus lá na plantação, mata a lagarta, mas não mata a plantação, certinho? E os trem feio, né? Vírus oncogênicos. Alguns tumores estão relacionados à presença de vírus, decorrente da alteração genética produzida pelas infecções ou interação do vírus com o genoma viral, com o genoma hospedeiro, alterando os genes supressores do tumor da oncogênese. Exemplo, o vírus HPV, causando papiloma humano, e o vírus HCV, causando hepatocarcinoma celular. Então, a oncogênese controla a divisão celular, são muito importantes durante o crescimento. Então, como que a célula, deixa eu passar aqui, né, para o povo não ter que começar a ficar com nojo aí. Então, é a questão, o vírus, como que ele infecta a célula, você já viu, e o vírus dentro da célula, a célula normal, ela tem a mitose normal dela, e essa mitose é controlada por genes promotores da mitose, tá bom? E genes supressores da mitose. Então, quando a célula está precisando multiplicar, ativa os genes promotores da mitose e a célula divide. Quando o gene está precisando frear essa mitose, o gene ativa os genes supressores da mitose e a célula para a divisão celular. Então, há um controle disso. Assim como há um controle de apoptose, que a gente viu nos linfócitos T, quando passa pela seleção química, reagem contra as proteínas do seu próprio organismo, eles entram em apoptose, porque é a morte celular programada genética, tá bom? E aqui nesse caso, quando a célula é infectada por vírus do tipo HPV, HCV, HTLV, são vírus que têm potenciais oncogênicos, tá bom? O vírus HCV, o vírus da hepatite B também, tá bom? Ainda bem que tem vacina, né? A gente vacina e não tem, entra em contato com ele, mas a gente tem anticorpos que nos protegem. Principalmente a gente da área da saúde. Agora o HCV não tem vacina e a gente tem que prevenir, não é? Então o HCV, ele causa câncer hepatocelular, como você viu o fígado, né, com nódulos hepatonoidais, certo? E o HPV, ele causa verrugas, que é o codiloma humana combinado, certo? Mas lá no colo do útero ele causa câncer endocervical, certinho? E o HTLV causa leucemias, que a gente viu na hematologia do semestre passado, certo? Causando translocações nos cromossomos, tipo a translocação do cromossomo Filadélfia, causador de leucemia mieloide crônica. Então, quando uma cepa viral passa por mutação, a ter capacidade de parasitar outro tipo de célula, outra espécie que antes não fazia, isso ocorre porque os vírus são parasitas extremamente específicos e só realizam a acoplagem e inoculação do vírus em um determinado padrão celular, salvo as mutações. Exemplo, o vírus H5N1, que é o vírus da gripe aviária. O que acontece, gente? A maioria desses vírus que chega na espécie humana, que causa essas pandemias, veio desses bichinhos bonitinhos aqui, ó. Tá bom? Então, o vírus da ave não passa diretamente para o ser humano. Mas o vírus da ave infecta suínos. Aí, o que o ser humano faz? Cria galinha do lado de porco. Já viu isso? Você já foi lá na chacrinha do seu Lobato?
Chegou lá na chacrinha do seu Lovato, o que que tem lá? Tem o porco, tem a galinha, tem o cavalo e tá tudo certo. Tudo junto, tudo misturado. A galinha ciscando no chiqueiro e o porquinho jogando lama para cima. A galinha está infectada com vírus aviário, né, do tipo H5N1. Isso infecta só aves, só porque ela dá um espirro lá perto do porco, o porco inala o vírus. E o vírus dentro do porco também infecta células específicas do porco. Ele causa uma mutação lá dentro do porco e aí o fazendeiro vai lá pegar o porquinho dá uma espirradinha na cara do fazendeiro. O que que acontece? O vírus da ave não passa para o ser humano, mas da ave passa para o porco. E do porco passa para o ser humano. Foi o que aconteceu com H1N1. Tá bom? H1N1 foi um vírus aviário que passou para o porco, tá bom? E mutou dentro do porco, capaz de infectar humanos. H é a hemaglutinina e N neuraminidase, que são as proteínas do envelope viral do vírus influenza. E aí causou aquela histeria no mundo em 2010. Hoje ninguém lembra de H1N1. Você estava lembrando de H1N1? Fala sério, mete para mim não. Você já vacinou contra H1N1 esse ano? Você nem está lembrando de H1N1, porque o que está ocupando a sua mente chama SARS coronavírus 2 ou Covid-19. Tá bom? Que não tem vacina. Então você vai lá na Ozega amanhã e vacina contra H1N1. Tá bom? Porque está na época de H1N1, está esfriando, certinho? E pode ser que piore a situação. Uma pessoa com H1N1 fica até mais suscetível, fica no grupo de risco do Covid. Então vai prevenir, tá bom? Você estava lembrando que de janeiro a maio é época de dengue? Você nem ouviu falar de dengue, porque o pessoal tá tudo. A Globo tá falando disso, a Band tá falando disso, a Record, e você fica bitolado nessas coisas. Você tá ficando imunodeprimido. Para com isso, tá bom? Volta, toma um banho, respira. É só prevenir. Usa máscara, usa álcool gel e vai dar tudo certo no final, tá bom? Beleza, pessoal? Falamos aí de vírus. Quantas horas aqui? 8h25. Dá tempo de concluir aqui com antivirais. Então, agora que vocês estão sacando tudo de vírus, certo? Vamos falar um pouquinho de antivirais. O que são antivirais, Éden? Antivirais, né, são drogas. São drogas que tratam vírus. Vai adiantar eu dar antibiótico para quem está com vírus, gente? Não vai. E esta é uma preocupação médica. Quando eu coloco antibiótico em uma pessoa que está com infecção viral, eu pioro o quadro viral desta pessoa. Então, por que que o médico não sai prescrevendo aí antibiótico para dor de garganta? Porque dor de garganta pode ser viral, alérgica, fúngica, parasitária ou bacteriana. Se for bacteriana, o antibiótico vai surtir efeito, vai acabar o problema. Mas se for viral, você vai piorar aquela faringite na pessoa. Ah, essa pessoa está com pneumonia, não para de tossir. Às vezes ela está com H1N1, tá bom? Ou com SARS-CoV-19. E aí você vai e coloca antibiótico, você vai piorar o quadro clínico dela. Então, o antibiótico foi feito para eliminar a bactéria e quando administrado em infecção viral, piora o quadro viral, tá bom? Isso é clínico, certinho? E aí, pessoal, dos antivirais, né, tem uma resposta de antiviral muito... Antiviral, como eu falei no início, né, estamos completando aí 100 anos de antibiótico terapia, né? E 100 anos de antibiótico terapia, cara, a gente sabe muito de antibiótico, mas e antiviral? Antiviral são drogas que da década de 80 para cá, depois do HIV, que o pessoal começou a se preocupar com antivirais. Antibiótico já vem pesquisando isso desde 1900 e bolinha, tá bom? O
primeiro antibiótico, como eu falei, foi viabilizado em 1920, certo? 100 anos aí de antibiótico-terapia. Antiviral começou a, em larga escala, ser produzido porque o HIV começou a incomodar a população na década de 80, porque não tinha vacina, ninguém descobria a vacina desse trem, até hoje não tem vacina, então vou fazer um antiviral para tentar melhorar a vida das pessoas. Aí criou-se o AZT, tá bom? Que é a zidovudina aqui, ó, ou laminovudina, zidovudina, que promovem síntese de ácido nucleico, inibe, né? Etapas da replicação viral inibida. Etapas da replicação viral inibida. A síntese de ácido nucleico pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, a zidovudina, ele inibe a replicação viral. Então, tem antivirais, a gente viu que a prevenção é vacina, tá bom? Mas, diante de não ter vacina, nós temos antivirais que inibem a replicação viral, tá bom? E aí os fármacos mais efetivos, por exemplo, a amantadina, perdão, estou pensando em chocolate aqui. A amantadina, a rimantadina, a enfuvirtina, a maraviroc, a palivizumab, tá bom? São fármacos virais ou antivirais efetivos que inibem a replicação viral nos eventos precoces ou entrada do desnudamento do vírus. Então, quando o vírus está dissolvendo a célula, antes dele passar ali o seu material genético, esses antivirais aqui funcionam. Só porque qual que é o problema disso? Você começa a ter sinal e sintoma de uma infecção viral, né, quando o vírus já está ali para lá de Bagdá, já infectou muitas células, tudo. Então, esses fármacos aqui antivirais, eles são muito eficientes na porta de entrada. Tanto é que alguns desses fármacos aqui foram até utilizados no Covid-19 e não tiveram muita eficácia. Porque quando o cara já está com sinal e sintoma, ele já está com a síndrome respiratória aguda, tá bom? Aí chega no hospital, vai colocar antivirais que tem algum efetivo na porta de entrada? Não dá, cara. Tá bom? Aí agora estão estudando outras possibilidades, entre elas a cloroquina, não é? E, na verdade, é o que fala assim, será que isso é efeito placebo? Você conversa, cara, para poder dormir, tá bom? Se já aplicou, o pessoal está tratando e está dando efeito, por que não utilizar? O problema é que tem todos os protocolos a ser seguidos, que viriri, barará e coará de rolha, e o cara não consegue sair daquele protocolo ali, né, enquanto tem clínicas particulares administrando isso e vendo que tem um sinal positivo, sim. Mas por que no SUS Plus, no SUS Gold, no SUS Diamond, isso não acontece? Porque eles obedecem à cartilha, né, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não liberou isso, tá bom? Síntese de ácido nucleico pelo herpes vírus, né? Aí eu posso ter a ciclovir, que é aquela pomadinha que você passa quando está com herpes vírus. Eu não sabia que isso era um antiviral, não, professor. É um antiviral. O ganciclovir, você vende na farmácia, sem prescrição médica. Valaciclovir, penciclovir, fancidovir, cidofovir, bom? Se você for vir, vidabina, idoxuridina, trifluridina e foscarnet, tá bom? São os antivirais que inibem a síntese de herpes vírus, certo? Síntese do ácido nucleico. No caso do HIV, quais os antivirais utilizados? Zidovudina, lamidovudina, lamivudina, telbivudina e tenofovir, tá bom? Esses antivirais, eles inibem a síntese do ácido nucleico pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, você está percebendo que antibiótico, ele tem um mecanismo de ação assim, ele vai inibir a síntese da parede celular bacteriana, gram positiva e gram negativa.
Ele não fala, eu vou inibir a parede celular bacteriana de Staphylococcus, de Strepto, não. Isso não acontece com antibiótico. Ele arrebenta com os gram positivos tudo, ou com os gram negativos tudo, cara. Aqui você está vendo que para cada vírus existe um antiviral específico. E essa é a dificuldade de desenvolver antivirais. Tem que ter uma pesquisa do vírus, tem que ter uma pesquisa da biologia molecular do vírus, tem que ter o exato mecanismo de ação, como que ele infecta a célula, quais células são infectadas, como que ele faz o papel da absorção das proteínas, como que ele dissolve o material genético dentro do DNA celular, para que eu possa desenvolver uma droga que vai inibir uma dessas etapas. No caso da zidovudina, ele inibe o quê? A síntese de ácido nucleico pelo vírus da imunodeficiência humana. Ele não vai inibir a síntese de ácido nucleico humano. Ele vai inibir a síntese de ácido nucleico pelo vírus da imunodeficiência humana. É por isso que a pessoa, quando descobre que está com AIDS, se ela tratar com esses antivirais aqui, que são eficazes, ela tem um tempo de vida prolongado. E apesar do seu livro falar que é uma vida quase normal, que é um eufemismo, essa pessoa também vai sofrer, porque esses fármacos provocam hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, entre outros sinais e sintomas. Mas o fato é que ele inibe a síntese de ácido nucleico produzido pelo vírus da imunodeficiência humana, freando aí a síndrome da imunodeficiência, tá bom? O Adefovir, Entecavir, Lamivudina, Telbivudina e o Tenofovir, hein? Olha só, a Lamivudina aqui também inibindo, além do HIV, o HBV, tá bom? O HBV, porque os dois são RNAs vírus, então síntese de ácido nucleico pelo vírus da hepatite B também. Você pode usar esses antivirais, tá bom? Dentre deles, a lamivudina, que está aqui presente, né, como antiviral de HIV também, assim como a telbivudina e o tenofovir, tá bom? Esse aqui é mais específico, a Defovir, certo? E aí, do HCV, a gente utiliza esse antiviral, Sofosbuvir. Da síntese, ele inibe o quê? No caso do HCV, síntese de ácido nucleico pelo vírus da hepatite C. O Ribavirin elimina o quê? A síntese de ácido nucleico por outros vírus. O Raltegravir, o Eviltegravir, o Dolutegravir, ele ele inibe a integrase que integra o DNA no HIV do DNA celular, tá bom? Então, lembra que o HIV ele é um RNA vírus, mas quando ele passa por transcriptase reversa, ele forma o DNA, e ativa ali o DNA celular a produzir proteínas do HIV. E esses antivirais aqui inibem este mecanismo específico da integrase que integra o DNA do HIV no DNA celular. Então, associa-se a lamivudina ou azidovudina com algum desses fármacos aqui, olha, elvitegravir, raltegravir ou dolutegravir, tá bom? Você praticamente ali paralisa a pressão do HIV sobre linfócitos TCD4, certinho? Esses outros antivirais aqui, inibidores da protease do HIV, como saquinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir, amprenavir, antazanavir, anta não, né? Atazanavir, darunavir, lopinavir, tipranavir, inibidores da protease do vírus da hepatite C, como broceprevir, cimeprevir e telaprevir, fazem o quê? Inibição da clivagem de polipeptídeos precursores. Então, você viu que pode inibir a síntese de ácidos nucleicos, o RNA viral HIV e da hepatite C, pode inibir
a síntese de integração do DNA HIV ao DNA celular pode inibir a clivagem de polipeptídeos precursores virais do HIV e do HCV. Então, tem antivírus específico para cada situação, antivirais, tá bom? E os interferons, que são os mais comuns, que eles inibem a síntese proteica direcionada por RNA mensageiro viral. O interferon foi usado durante muito tempo aí para inibir esse processo aqui dos RNAs vírus, principalmente no tratamento da hepatite C. Aí foram, a indústria farmacêutica foi evoluindo com seus antivirais, hoje nós temos fármacos melhores para tratar esse tipo de doença. E a liberação do vírus influenza das células infectadas, olha só, o oseltamivir e o zanamivir, certo? Então, vírus influenza, causador da gripe, então, para inibir a liberação do vírus influenza da célula infectada, nós temos esses dois fármacos. Aí o seu sistema imunológico age matando os vírus dentro da célula por citotoxicidade, impedindo a invasão de novas células, impedindo a progressão da doença para quadros piores, como pneumonia e síndrome respiratória aguda. Certinho? E aí, exemplificando aqui no seu livro, exemplifica alguns fármacos antivirais que bloqueiam a síntese de ácido nucleico viral, incluindo replicação do vírus HIV pela inibição da transcriptase reversa. Tá bom? Os fármacos antivirais que provocam um modo de ação de inibição do DNA polimerase do herpes vírus, eles provocam inibidores nucleosídeos como aciclovir, ganciclovir e valaciclovir, vangaciclovir, penciclovir, cidoclovir, vidarabine e doxiridine, fala essa palavra aí, trifluridine e 2 inibidores não nucleosídeos, o foscarnet, tá bom? E aí também temos inibidores da transcriptase reversa, que a gente viu, zidovudina, lamidovidina, tá bom? São os dois principais. Inibição do vírus da hepatite C, adefovir e entecavir, tá bom? E também entra a lamidovidina aqui. Inibição do vírus, inibição da síntese de ácidos nucleicos por outros vírus, o ribavirin. Então, saber o mecanismo de ação, a farmacologia, tá bom? Para promover a farmacoterapia é fundamental, certo? A gente viu que vírus pode causar diversas doenças, entre essas doenças, a síndrome de imunodeficiência que a gente já estudou, tá bom? O vírus da hepatite B, C e A, que causam hepatite, inflamando aí o fígado, certo? O A causado por ingestão de água e alimentos contaminados, e o B e o C por transmissão vertical, pérfuro cortantes, relações sexuais, não é? O A e o B tem vacina e o C não, tá bom? Vírus do herpes causando herpes labial, herpes genital e a varicela, e o vírus HPV, né? Causando aí vírus HPV, vírus do papiloma humano. Se você observar aqui, não tem fármacos inibidores, para o HPV. Normalmente, tem-se a vacina hoje para HPV, os principais agentes oncogênicos. São mais de 80 sorotipos de vírus HPV. Desses 80, o que eles fizeram? Pegaram os 5 principais que estão correlacionados à oncogenia e fizeram a vacina contra o HPV, tá bom? Então, ali o subtipo 8, 19, que são subtipos oncogênicos, pegaram ali, fizeram uma vacina e inocularam nas pessoas que não entraram em contato com HPV, tá bom? E aí eles falaram assim, essa vacina só serve para quem não entrou em contato. Engano. O vírus HPV, o seu organismo ele é capaz de neutralizar o vírus HPV, mas algumas mulheres evoluem para câncer por quê? Como ele é um vírus que fica ali superficial no colo do útero, ele acaba não ativando
não é, o sistema imunológico. Aí você não produz anticorpos e não consegue vencer essa infecção que evolui para carcinoma do colo uterino. E aí descobriu-se que aplicando essa vacina nas pessoas, você estimula o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra o vírus e citotoxicidade contra o vírus. Então, seu organismo é capaz, sim, né, de vencer essa infecção, mesmo você tendo entrado em contato com HPV. Toma a vacina, você vai ativar seu sistema imunológico e você vai ter, né, uma recuperação bem melhor desses sinais e sintomas, tá bom? Então, eu já vi pessoas que estavam sofrendo com HPV, né, tomaram a vacina e o HPV simplesmente desapareceu dos exames citopatológicos, certinho? E a pessoa estava desesperada, velho, já tinha feito várias cirurgias de remoção, enfim, né, um quadro clínico bem triste e realmente evoluiu para a cura, certinho? Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui então. Nós falamos de vírus e antivirais. Agora eu quero que você dê uma lidinha lá no seu livro, né, unidade 4, seção 1, ok? Dá uma lida lá e aí passa para os exercícios. Então, tudo que a gente comentou está aqui, nessa unidade, tá bom? E aí passa para os exercícios tanto do AVA, quanto os exercícios aqui da sua apostila, certinho? E olha, exercício número 1, exercício número 2 e exercício número 3. Eu vou deixar aqui, aula que vem a gente responde, certinho? Mas eu quero que você faça. E aí, atividade para casa, tá bom? Para a semana que vem. Vocês façam essa unidade 4 aqui e os exercícios da unidade 3, né? Eu tinha pedido os exercícios da unidade 1 e 2, e aí faço os exercícios da unidade 3, seção 1, 2 e 3, e os exercícios da unidade 4.1, tá bom? E aí faz aí no seu caderno, imprime, do jeito que vocês fizeram lá na primeira VA. Pode imprimir, pode digitar, mas eu quero que vocês façam, tá bom? Tira foto e manda no meu WhatsApp para computar aí pontinhos para a sua avaliação continuada, certinho? E no AVA, vai lá no seu AVA e faça os exercícios de pré-aula e pós-aula da sessão da unidade 3 e 4, tá bom? Tem exercício lá para você fazer. E aí no AVA não precisa me mandar não, porque eu consigo acompanhar os do AVA pelo meu portal aqui, certinho? E aí quem está fazendo, eu já vou computando. Só estou avisando que eu estou observando lá pelos meus relatórios quem está fazendo os exercícios de pré-aula e pós-aula. Então faça. Se você não fez, faça, para você ganhar os seus pontinhos de atividade virtual do meu ambiente virtual, tá bom? E aí os recadinhos, né? Façam também o seu desafio nota máxima, que conta pontos para você, não na minha matéria, mas conta pontos gerais, tá bom? E não esqueçam de estudar sempre, fazer os seus resumos, fazer as suas arguições e as suas perguntas. Grande abraço, gente. Fica com Deus e até semana que vem. Obrigada, professor. Por nada. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Pauliane. Boa noite. Fica com Deus. Deus também.